Olá a todos, bem-vindos ao radiologiatotal.com.br. Meu nome é Felipe e hoje vamos falar sobre efeito fotoelétrico. A ideia básica do efeito fotoelétrico consiste em que a luz ou qualquer outra radiação eletromagnética, podemos citar aqui o raio-x, por exemplo, que é o nosso maior interesse na área da radiologia. Então é a capacidade dessa radiação eletromagnética arrancar elétrons de um metal. Então vamos imaginar que nós estamos iluminando uma determinada superfície metálica com um raio de luz de comprimento de onda pequeno e alta frequência. O que vai acontecer? Vai acontecer o efeito fotoelétrico, ou seja, a luz provoca a retirada dos elétrons deste metal. Este elétron que foi ejetado se chama fotoelétron. Vamos lembrar que os elétrons fazem parte de um átomo, onde nós temos no núcleo prótons e nêutrons, e na eletrosfera ficam girando os elétrons. Então, os elétrons estão presos ao átomo. Eles não conseguem fugir, não conseguem se libertar. Mas se nós dermos poder a este elétron, ou seja, se dermos energia suficiente para que ele possa escapar, ele vai escapar. Então, o fóton incidente, este que nós estamos vendo aqui, o fóton incidente, a radiação eletromagnética, vai interagir com a estrutura do átomo. E este fóton tem que ter energia superior à energia de ligação do elétron ao átomo, provocando aí a saída do elétron da órbita, provocando então a ionização. Então o elétron tem uma energia de ligação. Se o fóton tiver uma energia maior do que a energia de ligação do elétron com o átomo, este elétron é ejetado. Nós temos a ionização. E a energia necessária para isso é dada por esta equação, onde a energia é igual ao produto da constante de Planck, representada por H, e a frequência, que é o número de oscilações por unidade de tempo. Então, quando o fóton interage com o elétron, toda a energia é transferida. Essa característica é muito importante. Vou repetir. Quando o fóton interage com o elétron, toda a energia é transferida, e é o que nós podemos ver na animação. Nós temos o fóton incidente, que vai transferir sua energia para o elétron, o fóton desaparece e o elétron sai da eletrosfera, o elétron é ejetado da eletrosfera. E este elétron vai ser chamado de fotoelétron. Por quê? Porque ele é um elétron que tem energia de fóton. Agora, olha o que aconteceu. Nós temos aqui o fóton incidente. Este fóton interagiu com o elétron que estava numa camada mais interna, e este elétron foi ejetado porque ele recebeu a energia do fóton. O fóton desapareceu, na medida que ele deixou sua energia no elétron, e o elétron foi ionizado, o elétron foi ejetado da eletrosfera. Nós temos aqui um buraco, nós temos uma vacância, e isso tende a ser corrigido. Então o que o átomo vai fazer? O átomo vai pegar um elétron de uma camada mais externa, uma camada mais energética, e vai transferir ele para uma camada menos energética. Vai ocupar esta vacância. Só que quando ele sai de uma camada mais energética para uma camada menos energética, ele tende a liberar energia. E essa energia é liberada em forma de radiação característica, ou seja, de acordo com a energia do nível em que ele se encontra. E nós chamamos essa radiação característica de radiação secundária. Então, vamos resumir. Para que o efeito fotoelétrico ocorra, a energia do fóton incidente deve ser suficiente para superar a energia de ligação do elétron. E se essa condição for mantida, a energia é totalmente transferida para o elétron e este escapa da eletrosfera. Esse elétron ejetado se torna um fotoelétron, e a vacância formada é preenchida por outro elétron que muda da camada eletrônica, emitindo energia na forma de radiação X característica, que é a radiação secundária. Nós conseguimos visualizar isso num vídeo bem legalzinho. Perceba como este processo acontece. Então nós temos aqui o fóton incidente, nós temos aqui a estrutura do átomo com o núcleo, representando aqui os prótons e nêutrons, e nós temos os elétrons na eletrosfera. Perceba que o fóton vai interagir com o elétron da camada mais interna. Este fóton vai dar toda a sua energia para este elétron. Perceba, o fóton já desapareceu,
Agora este elétron está energizado. A energia que ele recebeu é maior do que a energia de ligação do elétron à eletrosfera, ao átomo, e este elétron, portanto, vai ser ejetado da camada eletrônica. Porém, ficou uma vacância, ficou uma vaga, ficou um buraco neste átomo. O que vai acontecer? Um elétron da camada mais externa, de uma camada mais energética, irá mudar de camada eletrônica. E quando ele faz essa mudança de camada eletrônica, ele libera energia. Ele libera radiação eletromagnética do tipo X, que nós chamamos de radiação secundária. Este é o processo, esse é o procedimento. Vamos ver onde está. Aqui. Vamos apertar aqui. Muito bem. Outra coisa que temos que saber é que a probabilidade do efeito fotoelétrico acontecer depende do número atômico da matéria ou do paciente, no caso da radiologia diagnóstica, e da energia do fóton. Quanto maior o número atômico, mais fortemente ligados os elétrons estarão, e nessas condições, maior a probabilidade do efeito fotoelétrico acontecer. Assim, o efeito fotoelétrico ocorre com mais frequência ou ocorre mais frequentemente quando a energia do fóton incidente é baixa e quando o número atômico dos elementos for alto, e desde que os fótons também tenham energia suficiente para ejetar os elétrons das camadas mais internas. Portanto, podemos dizer que esse efeito é predominante, ou seja, tem maior probabilidade de ocorrer quando a energia do raio incidente é baixa. No gráfico, nós conseguimos ver a probabilidade da ocorrência dos efeitos da radiação com a matéria. Percebe que quanto menor a energia, aqui esse eixo X representaria a energia da radiação e o eixo Y representaria a probabilidade dos efeitos acontecerem. Percebe que quanto menor a energia, maior será a probabilidade de ocorrer o efeito fotoelétrico. Então, se nós trabalhamos com energias menores do que 100 kV, ou seja, 90 kV, 80, 50, 40, quanto menor a energia, maior a probabilidade do efeito fotoelétrico acontecer. Professor, isso está muito teórico. Qual que é a importância disso na prática? Bom, o efeito fotoelétrico vai ter um lado bom e vai ter um lado ruim. O lado bom, o lado positivo do efeito fotoelétrico implica imagens radiográficas de excelente qualidade. E podemos dizer isso por dois motivos. O efeito fotoelétrico não gera espalhamento de radiação. Segundo, o efeito fotoelétrico acentua o contraste natural dos tecidos. Lembra que comentamos que o efeito fotoelétrico possui uma forte dependência com o aumento atômico do material interagente? Pois então, sendo assim, ele vai magnificar a diferença entre os tecidos de diferentes densidades, como ossos e tecidos moles. Então, do ponto de vista de qualidade de imagem, o efeito fotoelétrico é desejável. Nós temos duas figuras. Lembramos que quanto menor a energia, maior a probabilidade do efeito fotoelétrico acontecer. E quanto menor o nível de energia, maior a probabilidade do efeito fotoelétrico. Então, nós temos na primeira imagem mais efeito fotoelétrico do que na segunda imagem. Portanto, o efeito fotoelétrico corrobora para a qualidade da imagem. Mas, do ponto de vista de exposição ao paciente, este efeito não é benéfico. Este efeito é maléfico, portanto, nós temos um prejuízo, nós temos um ponto negativo. Isso porque toda a energia do fóton incidente acaba sendo absorvida pelo paciente, fazendo com que a dose recebida seja muito alta. No caso da mamografia, onde detalhes muito pequenos, como microcalcificações, precisam ser observados e onde é necessário fazer a distinção entre os tecidos moles, a energia do feixe de raio-x é pequena. Isso aumenta o efeito fotoelétrico, portanto, aumenta a qualidade da imagem. Então, para concluir esse assunto, é preciso haver um equilíbrio entre qualidade de imagem e dose recebida pelo paciente. Bom, espero que vocês tenham entendido aí o efeito fotoelétrico. Para mais informações, visite o nosso site www.radiologiatotal.com.br. Faça seus pedidos de videoaula, deixe seus comentários e envie seus artigos. Bons estudos e muito obrigado!